O segredo do átomo, o budátomo, onde todos são indivisíveis. Nós, projetistas, somos mal compreendidos, inclusive mal vistos. Já fomos, na Idade Média, considerados bruxos, assim como os médiums, aqueles que mediam céu e terra. Ainda há uma espécie de inquisição ideológica, uma espécie de guerra fria contra aqueles que vão em busca da verdade tangenciada e que os poderes iniciáticos, religiosos, científicos colocam como teoria. Até hoje há uma perseguição, uma espécie de inquisição na entrelinha, uma inquisição ideológica, factível e visível. Só que eles não usam as mesmas palavras. A ciência nos rechaça, a religião nos descredibiliza e as iniciáticas querem nos calar. Porque se tangenciamos aquilo que eles teorizam, eles deixariam de existir se toda a massa ousasse. Só está faltando informação. Você se dará bem em qualquer coisa na vida se você tiver informação daquilo. Senão você não busca. Se você não sabe que existe um produto, você realmente não vai ir atrás ou desejar adquiri-lo. Se você não sabe que há uma técnica, um trabalho, você não vai procurar aquela técnica, aquele trabalho. Então muitos tiram nós, os mediúnicos e os projetistas, que vai envolver religiões antigas como o africanismo, uma mais emergente, do século XIX, o espiritismo, xamanismo, e a projeção é muito antiga. Até historicamente, o primeiro projetista e também médium foi o Manu Vayasvata Noah, ou Noé, que veio com a memória extrafísica de uma Atlântida ainda atomicamente aberta, onde os planos eram todos visíveis. E o conceito de fé e crença realmente era fertilizar e criar. Isso foi fechado a nós para uma nova experiência de físico-físico, depois do dito dilúvio bíblico, do histórico afundamento da Atlântida. Perdão. Muitos nos veem, né, por exemplo, o mediúnico como louco, com alguém que está passando por um estado patológico. Isso psicologia vai dizer, psicanálise, psiquiatria. Também as religiões e as iniciáticas, eles abolem isso. Porque eles querem fazer práticas muito restritas, com mistérios, né? Por exemplo, tem uma escola que vive de medo do astral. Ela se sustenta disso. E faz seus adeptos assim o crer. E supervalorizam, endeusam a questão mental, do raciocínio. Então, é quase dizer, né, para você se tornar um ser frio, deixar de ser humano, porque emotion, é parte do currículo humano, de evolução, e se tornar racional. E assim, chegando ao racional, que você já será divinal, que o hominalha se tornará de canalha a divinalha. Porque há muita canalice na razão. Se vê muita deturpação de conhecimento, de verdade, e muita arrogância dentro desse contexto puramente racional, intelectivo. Mas enfim, somos tirados para contadores de história, faladores, falastrões. Acham que a gente vem contar historinha para a criança dormir, de forma lúdica,
e lendária. Não. Nós somos narradores, como um pai de família, chegando à noite, conta o seu dia de trabalho. No nosso caso, a gente conta a noite que passou. E o mediúnico conta o que ele vivencia dentro dessa vivenciologia, que é a existência, qual as experiências proporcionadas pelos seus chakras, rodas da vida. Então agora eu vou entrar nesse assunto, depois dessa introdução. Antes vou esclarecer aqui que Ordem Sinárquica Brasil se tornará não uma instituição, mas sim um mecanismo de estudo apenas no âmbito cibernético, sem templos e interfaces de mestres, sem mestres e sem templos. Grupo de amigos cósmicos, aqui mesmo na fisicalidade. Vamos falar de tudo isso. Eu dividi apenas como organização de estudo alguns graus que não serão graus como de escola nem batismos de igrejas. São organização de estudos. É como você, ao abrir um livro, você terá o prefácio, o conteúdo e o sumário. A introdução, o meio e o resumo, o fim. Ok? Então, a gente vai organizar assim os nomes dos estudos e não graus. GOB será uma introdução, uma intro. Falando do plano físico, vamos estudar sim átomos físicos, estrutura da matéria, os estados dela, mundo celular, mundo molecular, mundo atômico, subatômico e radiante. Depois, a gente, que demorará cerca de um mês, tá bom? Não precisamos nos arrastar, que nem muitos aí vão nos empurrando com a barriga para lucrar. Será tudo gratuitamente. Depois o grau Isis, que é a próxima etapa nas evoluções maiores, que é o astral, plano Éster, estrela, Aster, né? A grande mãe cósmica, Kundalini, com acento agudo no I no final, para identificar a fêmea, a Espírito Santa, né, extraída da religião patriarcal, né, que é chauvinista, machista, 100%. Nós vamos desbancar isso com nossos estudos para os envolvidos, pelo menos extirpar da mente deles aquilo que os atrasa. Esse é o atraso, o falso conhecimento. Em grau Isis nós vamos estudar, sem atropelar nada, a passagem do astral. Você, anjo, sim, passando pelo astral. E como você emite símbolos para cura, amparadorismo, como você trabalha nesse plano que se divide por 7 vezes 7. Todos têm isso dentro do conceito psicanalítico, os 49 níveis ou subníveis do subconsciente. Que eles não quiserem explicar como fato. Nós, projetistas e mediúnicos, nós viemos com a parte técnica do universo e o funcionamento técnico do ser humano. Nós estamos narrando fatos e não histórias lúdicas. Passando pelo grau Isis, sempre vamos dar um mês conforme o movimento da Lua. Ela nos convida nesse movimento perfeito. Sempre no fim do mês nasce, né? O que? A oportunidade de nascer na mulher é a regra, a menstruação, que a gente chama no português. Então a gente vai seguir esse ciclo. Então em 5 ou 6 meses nós concluímos o estudo, não o curso. Sem diploma, sem medalha, sem nada. É apenas você desabilitado em encontro com esses novos conhecimentos para linkar com os seus próprios. Nunca pegando-os como via de regra, esses que serão apresentados, mas como complementação dos seus próprios conteúdos internos, suas próprias vivências. Depois temos o grau Lucifer,
Lúcifer, que falará aí sim da questão mental, racional, para que ela serve, se ela tem infra e supra. Porque todos os planos têm a sua parte inferior, a mais física, e a parte mais rarefeita, sutil, que vamos chamar de superior. Depois, o grau Anubis, o dos registros, o deus de Libra, né, o antroposomorfo, que também é visto no astral, é visto aqui entre nós, nas nossas culturas, né, na história, por exemplo, do Antigo Egito, aonde vem as escrituras cuneiformes e hieroglíficos, vem tudo dali, plano das causas. Então, pulando, né, depois de acessar sim os registros que podemos, que somos humanos, se temos corpos causais, podemos acessar qualquer coisa causal, como podemos acessar algo de astral, de mental concreto, de etérico e de físico, porque temos os veículos. Somos síntese dessa evolução local. São ingredientes de muitas evoluções, universos afora. Após esse grau, também cerca de um mês, Anubis, passamos para o grau Aqueron, ou Aqueronte, que é o barqueiro dos inferos do astral, é o entendimento da morte, da dissolução, da efemeridade. Nós vamos estudar a fundo isso, porque só com a morte interna você passa para o próximo grau, que é o quê? Metatron. Metatron, né, o grande trono, aquele que está ao lado do trono, se for pela mística religiosa, faz sentido porque ele é o mais próximo do Sol sagrado absoluto, ou Sol oculto em algumas vertentes. Cada grau você vai se tornar com a tônica, com a compreensão do ser. No grau intro, Gob, você entende o plano físico. Gob é o gênio dos gnomos, rei elemental. Depois, no primeiro grau de estudo, que não é a introdução vai ser muito breve, um resumo. Grau Isis, você terá a compreensão do astral, você se unirá à mãe. Nosso slogan no grau Isis será: ninguém vai ao pai senão pela mãe. E realmente é a mãe que apresenta ao pai. Quando você nasce, ela apresenta através do nascimento pelo útero, para conhecer a última das matérias, o último dos sóis, você apresenta para o pai, sua parte paterna. No outro grau, no grau Lucifer ou Lúcifer, você entenderá do porquê da dada da mente, né? Porque o símbolo da mente como lâmpada, e vamos acendê-la. Você se tornará com tônica luxférica, que nada tem a ver com essa deploração demoníaca, né? Deplorável da religião, como fizeram com o Cristo também. O próprio Cristo deles, eles colocaram o deplorável numa cruz, aberradora, sofredor, um coitado, porque querem que a gente creia que até Deus é coitado como nós, e a gente vive de coitadismo, sofrências, até no âmbito da fé e crença. No outro grau, Anubis, você acessará os seus arquivos, suas vidas passadas, você se tornará com um grau de julgador de si mesmo. Você se colocará dentro do banco dos réus ao presenciar seus registros que viraram, na nomenclatura sânscrita, skandhas e nidanas, ou defeitos e virtudes na maçonaria, agregados psíquicos, né, na gnose, ou pecatos, né, e santidade na religião, como preferir. No outro grau, o grau Aqueron, você entrará na tônica da compreensão da morte e perderá o medo dela, porque esse medo que alimenta, vamos dizer, a separação, a cisão da humanidade, porque você só não se expressa em sociedade como bem queria, usando a força de sua emoção, de seus pensamentos, e tornar carne através do verbo
vocal, porque você teme a questão da morte. Você parou lá na sobrevivência, lá no grau Gob, que nós vamos desbancar essa tendência de proteger um fantasma da verdade, que é a personalidade, que não vai te levar para lugar nenhum a não ser a ela mesma. E você será enterrada, né, com ela. E é injusto uma alma ser enterrada sendo livre, com a matéria. Não pode. Isso é atraso. Não podemos descer, sim subir em frequência. E por último, o Metatron, em que você entenderá realmente o Somos Um de cima, porque há um Todos Um lá no grau Gob, que a gente vai explicar, que é o Todos Um de personalidade, a moda cultural, em que você se detém apenas no seu nome civil, nos seus números, né? Dentro da questão de civilidade, seus títulos, você vai se desapegar de tudo isso dentro desse contexto, se quiseres. Se compreenderes, vai acontecer naturalmente. E você sentirá a necessidade no último grau de estudo a se reunir com todas as criaturas, não vendo diferença, nem atrasos, nem especialidade, nem nas que estão abaixo de você, que é humano, e nem superioridade naqueles que estão acima em quilometragem, tempo espacial, vamos dizer, é isso que a gente conceitua como mônada velha, alma nova, mônada nova, ok? Isso aí vai desaparecer do seu conceito se você entender o estudo, se aprofundar nele. E chegar ao seu mestre interno e veres quem és, com seu nome e numeração real. Então agora vamos falar de uma experiência que você vai poder estar fazendo no grau Anubis, o segredo do átomo, o Budátomo, onde todos são indivisíveis. O que é Buda? Buda é átomo. O que é átomo? Budátomo. O átomo encerra toda a verdade. Todos os universos encerrados num chip de integral conhecimento. Todo o funcionamento de tudo que o absoluto já imaginou como potencial. Em você, onde é que está Buda? No átomo primordial, uníssono, o átomo nous dos gregos, que está na ponta do coração, no ventrículo esquerdo. Ali está Buda em você. Se você tiver contato com os chakras, que vai acontecer ainda lá no estudo Gob, que vai ter a ver com físico astral, não com físico etérico, perdão, semi-etérico, inclusive da onde veio a palavra semi-etéreo, que não era para ser, mas quem colocou, o clérigo que colocou, sabia um pouco de ocultismo, que vai deixar de ser ocultismo com nós. Vai ser visagismo do conhecimento. Nós vamos ver tudo e vamos, né, melhorar, maquiar para bem. Ou na verdade, vamos tirar cascas, resina. Vamos, na verdade, descolorir para colorir de novo. Então, dentro desse conhecimento você vai abrir muitas leques de possibilidades em si mesmo. Ok? O átomo é tudo. Tudo vem de um átomo. Se pluraliza, fertiliza. Átomos preenchem o seio do absoluto em graduações diferentes de matéria atômica, dando as nuances, as diferenças frequenciais, que vamos chamar de 7 universos, 7 raios da criação, ou 7 cosmos, que começa no Atman, Atman, mente indivisível, onde começa o primeiro átomo, da onde intuitivamente o cientista tirou átomo, ou indivisível. Só que nós o somos. Somos divisíveis aqui. Porque quanto mais abre, vem de um cone fechado, muito estreito, diminui para ser grande, e ele se capilariza, ele se abre, afunila, e você se torna isso aqui.
Seria um crime contra você mesmo, que veio de lá da universidade, chegar aqui e achar que a pluralidade é a verdade. Não, agora você deve inverter esse cone para se tornar de cone de sombra a cone de luz. Com isso, com essa virada de compreensão, você vira também o formato que vai ser falado no grau Anubis de seu ovo áurico, que a gente chama também de corpo mental, onde você hoje, ser humano de quinta raça, é humano por excelência. Você não é humano esse antropomorfo que você pensa, e nem ainda o divinal além disso, desse corpo. Mas você deve fazer bem um bom uso dele para que esse ovo possa chocar uma nova vida, o anjo em você. Ele inverte. Em vez de um ovo certo, ele vai invertir. Então, esse ovo invertido e o cone da compreensão subindo em frequência forma o hexagrama. Nós vamos explicar tudo isso em detalhes, né, para favorecer a você e tornar você mestre de si mesmo, que é o nosso anseio. Se não conseguires, pelo menos você vai sair daqui sem dizer: ah, eu não sabia, ninguém me avisou. Agora você será avisado, porque você merece saber de tudo o que é possível você saber. Não vou dizer que é nós que vamos lhe passar esse conteúdo integral, mas você vai sentir vontade de buscá-lo por si. Então, no plano causal que você acessará pelos estudos, nós vamos ter técnicas. Esses nossos estudos todos virão com teoria e prática. Terá técnica para você acessar seus próprios arquivos. São só seus? Não. O ambiente é de todos os entes, mas o seu arquivo é só de um ente, você, essa manifestação desdobrada em 7. Você vai atrás das suas vidas passadas, não será teoria, é trabalho. Ok? Nós não estamos narrando teoria, nem fantasias, nem imaginações. Não estamos contando história, nós estamos narrando um dia de trabalho. É isso que nós vamos fazer com os estudos. Então você entrará no conceito de tela, que é de lá que vem, né, todo o conceito. Isso aqui vai ser tudo repetido nas aulas e serão muito breves. Ninguém vai enrolar vocês. Tudo gratuito. O conceito de tela vem do plano causal, o conceito de zoom vem do plano astral. Estando no plano causal, nós temos um estudo dentro da Cabala antiga, que é a Menorá, onde plano causal por baixo canaliza com o astral. Algumas escolas reprimem o astral e querem falar do causal. Não pode acontecer mais esses disparates, porque não faz sentido. A Cabala é muito mais antiga que essas escolas. Então você pode fazer um jogo, entrar no plano causal, ver uma vida passada e voltar para o astral e vivenciá-la presencialmente, porque tem o registro daquelas emoções, daquela vida que foi trazida da fisicalidade para o astral, ficou lá. No plano causal só fica a síntese de toda essa vida, tudo que aconteceu no mental. Então você pode automaticamente, na velocidade do pensamento, se transportar entre esses 3 planos medianos: astral, mental concreto e causal. Você vai descortinando veículos. Então sim, por exemplo, tem um senhor aí, o Jal, na eubiose, que diz que já no astral a gente perde a visão, que é uma mentira, e a olfação não, fica muito mais aguçada. É como se você tirasse a máscara hoje na pandemia. Hoje você sente o cheiro da vida, né? E também os desperfumes da vida também. Então, vamos esclarecer tudo isso, né? Eu não vou... aquilo que tiver desajustado eu vou ser mais enfático nas aulas mesmo, para quem quiser. Eu vou registrar a ordem, colocar aí um tomo, né, de apostilas, de estudos. E também muita conversa aberta, né? Com a sua opinião você terá direito de pergunta, você terá direito de compartilhar vivências. Vai ser muito bacana, vai ser uma reunião muito gostosa. Então, o que você vê? Por exemplo, eu tive essa experiência pessoal, eu também sou aluno, né?
Me alimento de lumen, de luz, de conhecimento, esclarecimento, clareza. Lumen, leite, né? De lua. Estou aqui ainda numa completude lunar. Nossos corpos lunares são do mental concreto para baixo, os solares são para cima, então, quer dizer, ainda estamos experimentando lua. Mas às vezes a gente se torna, né, te dá o luxo de brilhar como o sol, parar de refletir luz dos outros. Quando a gente entra no causal, que será uma experiência no grau Anubis, que a gente vai falar da teoria com prática. Você primeiro tenta entender alguma base, depois você vai por si expandir isso com a prática. No plano causal, essa noite eu li isso. Ainda coloquei o foco muito enfático nisso, daquela visão espacial que era o ambiente, não era mais ente. Você vai passar por isso nos nossos estudos, né, por essas realidades, se assim eu quiser. Eu li Nirma e tinha a tradução consciencial de Nirma. Nirma Nakaya, né? Corpo de Buda. Nirma é Buda. 2034, 2034. Se pegar 2 mais 3 mais 4 dá 9, nascimento. 2034 é o peso do átomo. Vejam só, onde é que você arranja isso? Em academicismo? Religião? Iniciáticas? Política? Não, gente. Família te diz isso? Não. Esse é o peso atômico do átomo. Do primeiro. Aquele que nasceu, que eclodiu no primeiro momento cósmico. Nirma é Buda. E Nirma é Budátomo. É o primeiro átomo. Começou nessa graduação. Depois ficou como registro, e aqui na fisicalidade, que faz todo o antagonismo oposto do espírito, a gente une esse 2 mais 3 mais 4, a gente tem 9 meses para nascer aqui fisicamente. O átomo Nirma, o primeiro, também. Inclusive se fala muito na gnose, né, dos 9 raios. A gente tem o 9 mais 10, a árvore da Cabala, inclusive os islamitas, eles falam algo muito belo, que quando a árvore da vida é sacudida, são pessoas que morrem, mas também pessoas que nascem, as folhas que caem dessa árvore. Que muitas vezes você nascer aqui é morrer lá, e morrer lá é nascer aqui. É sempre esse sistema imparável de vida. Paz reverencial a todos.